Vou voltar num slide, que era o slide 26, que a Andréia tinha começado a falar com vocês. A identidade revela o quê? Quem você é. Então diga de novo, o que eu disse para você? Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou filho amado do Deus Todo-Poderoso. Ótimo. Se eu sou, eu tenho que revelar para o mundo o quê? O meu caráter. E qual é o caráter que nós hoje temos que revelar ao mundo? O caráter de Jesus Cristo. Por isso você é chamado de pequeno Cristo, como é? Cristão. Então você revela para o mundo justamente o caráter daquilo que carrega, que está em você, da sua identidade como cristão. E mais do que isso, você a partir daqui demonstra o quê? A nossa regra de fé e prática, que são os valores que nós vamos ao longo da nossa jornada recebendo e fazendo parte então da nossa caminhada cristã. Esses valores norteiam a nossa vida. Esses valores fazem com que nós não nos desviemos. Pode vir o que for, nós continuamos numa jornada fazendo com que a nossa vida seja íntegra. E ser íntegro é estar inteiro diante de Deus. É não nos acostumarmos com o mundo de pecado, não nos acostumarmos com a jornada que leva, infelizmente, ao brilho desse mundo. Olha o que está escrito aqui, em Lucas, no capítulo 15. Por que eu vou usar muito esse texto aqui para falar com vocês? Existem muitas pessoas que, apesar de nascerem na igreja ou terem sido alcançados pelo poder de Deus, continuam ainda convivendo como se fossem ainda escravos. Se não entendesse a sua real identidade. E aqui, na parábola do filho pródigo, nós temos dois filhos, não é isso? Nós temos um filho que foi embora, pediu a sua herança, o que já era uma maldição, porque se você pede herança do pai, é como se você já estivesse considerando o seu pai morto. Ele foi viver uma vida totalmente fora dos padrões, ficou, de certa forma, sem recursos, praticamente comendo alfarrobas que eram comidas dos porcos, e desejou voltar para a casa do seu pai. Ele foi recebido, mas ao ser recebido, aquele filho que tinha ficado, que era o irmão, de certa forma ele se indignou. A gente fala muito do filho pródigo, mas pouco se fala do filho que ficou, daquele que estava com o pai. E quando o pai recebe aquele filho, ele fica muito indignado. Olha só o que ele diz. Faz tantos anos que eu trabalho como o que é escrito ali? Escravo. Qual que era o sentimento do filho que ficou? De escravo. Faz tantos anos que eu te sirvo como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma só ordem. Nunca desobedeci, mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Olha o que o pai diz para esse filho que ficou, que estava indignado. Então o pai respondeu, meu filho, como é que ele chamou ele? De escravo? Mas como ele se sentia? Mas o que ele era? Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Sabia que entre nós aqui podem ter pessoas que têm, na verdade, a personalidade do filho que ficou? Convivem com o pai, têm comunhão com o pai, estão com o pai, mas não se acham nem mesmo dignos de usufruir de tudo que o pai já te deu. Posso dizer? Eu mesmo tinha essa dificuldade. Eu não me achava digno de nada. Me achava digno de ter um bom carro, de ter uma boa casa, de fazer boas viagens, de usufruir dos recursos que de alguma forma Deus já tinha me concedido. Porque a minha mente de servo continuava escrava, me escravizando ainda, estando mesmo eu tendo sido liberto. E o que eu quero falar com você que está hoje aqui sentado é que você precisa realmente entender a sua identidade de filho. Que é o que não acontecia com esse filho que ficou. Porque ele estava ali com o pai, ele estava usufruindo, poderia ter usufruído de tudo que era dele, mas ele não se sentia como filho, ele se sentia como um escravo. Como é que é a sua mente em relação a isso? Como é que você se vê nessa situação? Como é que você trabalha no seu dia a dia com relação a essa visão de ser filho do Deus vivo? O que é ser filho do Deus vivo? Se ele te diz que quer você por cabeça e não por cauda,
Se ele disse que tudo aquilo que você pedir a ele, ele te concederá no nome dele. Como a Andréia falou, eu não preciso simplesmente pisar nas coisas que são palpáveis, mas é pela fé que eu alcanço e eu vou justamente seguir adiante para poder cumprir um propósito. Se Davi não se sentisse livre e principalmente merecedor, ele continuaria, não, Deus, eu não vou cumprir esse propósito, eu vou ficar aqui cuidando das ovelhas e tocando a minha harpa. Cuidado, porque às vezes nós podemos estar rejeitando um propósito que é para a honra de Deus e nós não queremos vivê-lo porque nós estamos com o sentimento ainda de que não somos filhos, somos escravos e não somos merecedores. Que a sua mente hoje seja liberta disso. Que Deus te liberte, que o Espírito Santo venha trazer a você a consciência de que se Deus quiser colocar você em um alto lugar para representá-lo, você vai com certeza cumprir o propósito que é de Deus e não seu. Você vai cumprir, na verdade, e deixar um legado que é para a honra e glória de Deus, e não para a sua honra e para a sua glória. Mas aceite o propósito de Deus para a sua vida. Aceite aquilo que Deus já determinou que há de acontecer na sua vida. Por isso eu fiz questão de lembrar de alguns personagens bíblicos que não escolheram, mas Deus os colocou lá. Aqui entre nós, pode ter homens e mulheres que vão se tornar missionários, que vão se tornar pastores. Aqui entre nós podem ter pessoas que podem se tornar grandes pessoas nas mãos de Deus, grandes empresários para abençoar nações. Aqui entre nós podem ter homens e mulheres que podem se tornar políticos, não para fazer política, mas para exaltar e glorificar o nome de Deus e defender os valores da família e da obra cristã. Então daqui podem sair pessoas que vão realmente transformar gerações. Eu quero que você tenha essa certeza que é o seu Deus, é o seu Pai que está falando contigo essa noite. Para o seu coração, de alguma forma, se ver liberto de tudo aquilo que de alguma forma impede você de viver um propósito santo e bendito que Deus tem para a sua vida. Amém? Então diga novamente, eu sou filho amado do Deus Todo-Poderoso. Amém? Aplauda o nome dele.